Olá, me chamo Luiz Adama e sejam bem-vindos ao nosso boletim informativo de soja e milho que a gente traz diariamente para vocês e hoje para falar sobre o mercado do dia 12 de março. O mercado com quedas expressivas aí no caso de soja e milho, onde as notícias de maior relevância ainda são em relação ao relatório americano de terça-feira, que trouxe uma manutenção dos estoques de soja e milho para os Estados Unidos e o mercado aguardava por uma leve redução. Outro fator de impacto é a possibilidade da guerra da Ucrânia e Rússia realmente estar chegando ao fim, o que traria maior competitividade aos produtos ucranianos, no caso do trigo e do milho. Isso porque a guerra entre os dois países acaba afetando, por exemplo, o custo do frete marítimo para aquela região, onde os seguros acabam sendo bem mais altos do que mandar os produtos ou buscar produtos em outras regiões. Então, com certeza, o cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia, se realmente acontecer e trazendo a finalização da guerra, deve aumentar a competitividade do produto ucraniano, o que pode fazer com que sobre um pouco mais de milho em outras regiões, inclusive nos Estados Unidos. Então esse fator teve grande impacto e bastante importância na data de hoje. Por isso o mercado de milho com uma queda aí um pouco mais acentuada. E outro, aquele fator que a gente tem falado para vocês também várias vezes, é em relação às tarifas aí do governo americano. Essa briga Estados Unidos-China, Estados Unidos-Canadá, Estados Unidos e Europa gera preocupação ao mercado. E claramente acaba gerando distorções no equilíbrio de alguns produtos, por exemplo da soja, onde a China, em questão de retaliação ao governo americano, acabou aumentando a taxa de importação para a soja americana. Isso acaba aumentando a competitividade, por exemplo, da soja brasileira e reduzindo da americana, o que pode levar a um aumento de estoque americano e, consequentemente, redução de preços em Chicago. Por isso, esses pontos são de grande importância e relevância para que a gente possa estar acompanhando o seu andamento. Agora, vamos ao fechamento de Chicago e as informações que a gente traz para vocês aí sobre prêmio, preços e dólar. Para isso, fique com a gente e acompanhe um pouco mais as notícias. Como falamos no início, a soja aí teve queda de quase 1%, 0,94% no maio, fechando a 1.001,75 cents, queda equivalente a 9,50 cents. No caso do milho, a queda foi mais acentuada, 1,86% no maio, fechando a 461,50 cents, queda de 8,75 cents. No caso do milho em Chicago, a questão da guerra Rússia e Ucrânia que a gente falou aí no início para vocês, teve um grande fator aí nessa precificação. Já a B3 trabalhou aí com alta no março de 1,26%, mas o março já está deixando de precificar daqui uns dias. Leve queda aí no caso do maio em 0,21% e o julho com alta de 0,33%, onde o maio na B3 voltou a fechar pelo segundo dia consecutivo abaixo dos R$ 80, fechando assim a R$ 79,55. Hoje observamos um spread aí entre o março e o maio na B3, bem alto, aí na casa de praticamente R$ 9,00, onde acredita-se que após o março cair o seu vencimento, as cotações ou as precificações devem buscar mais a questão aí do maio, que pode elevar um pouquinho esse preço ainda do maio. Ele pode chegar dentro da cotação de março? É difícil a gente falar, mas com a redução contínua aí das ofertas, nós ainda podemos ter sim um aumento aí na precificação do maio. Já para a questão de prêmios, que veio caindo aí nos últimos dias, nós acabamos sendo alta de 10 cents, com o maio fechando a 55 centavos, positivo. Praticamente aí a máxima das cotações para maio 2025, que chegou na sua máxima a 60 cents positivo. Então a queda em Chicago hoje e a redução das ofertas acabou trazendo aí uma ajuda para os prêmios. E essa oscilação toda teve boas perdas aí nos preços em reais. No caso da soja, os preços caíram mais ou menos em torno de 1 a 2%. Isso porque nós já alertamos vocês no vídeo anterior que nós deveríamos ter redução nos preços de hoje, porque o mercado no seu final do dia de terça-feira acabou caindo tanto o dólar quanto o Chicago, o que ajudou numa precificação mais baixa aí na data de hoje. No milho, o mercado segue aí praticamente estável, com poucas ofertas e ainda com alguns compradores buscando se posicionar no mercado. E o dólar trabalhou em queda aí, né? Próximo aí do seu fechamento, ele estava com 0,14%, equivalente a 5,8003, próximo até da mínima aí de 5,7923, onde o mercado acabou buscando mais em relação a um ajuste, já que na data de ontem
mercado acabou subindo um pouquinho. E a questão aí das incertezas com relação à economia ou preocupação com relação à economia americana continua e tem sido o foco do mercado em relação a câmbio. Trazendo um pouquinho de clima para vocês, nós observamos aí que as chuvas aí que estão esperadas aí até o dia 17, ou seja, para os próximos 5 dias, permanece entre Santa Catarina e o sul do Pará, abrangendo assim praticamente toda a região de milho safrinha, que nesse momento é a cultura que tem que se observar a questão climática, como a soja já encerrou ou praticamente finalizando em boas partes do Brasil, principalmente quando a gente fala aí na região centro-oeste, e onde esse processo ainda não foi finalizado, ela já se encontra num processo de maturação, ou seja, uma questão de chuvas agora não gera impacto. A questão climática vai ser olhada e analisada como influenciar a nossa questão do milho safrinha, onde já falamos para vocês que algumas regiões já estão dependendo de boas chuvas aí pela frente. Por isso a importância de observarmos como será a abrangência dessas chuvas. Por hoje nós ficamos por aqui. O mercado aí com notícias relevantes, mas notícias um pouco repetitivas. A questão aí das tarifas americanas e com relação às questões aí em guerra, Ucrânia e Rússia. Que como a gente vem falando para vocês, são notícias que vão impactar o mercado nessas próximas semanas. E para isso, assista sempre os nossos vídeos, se mantendo sempre bem informado. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.